Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma aula então daquele curso que é de Farmacologia Especial Clínica. E hoje nós vamos falar então da história da farmacologia. É muito importante conhecer a história de cada ciência que você vai estudar, porque isso facilita você a adquirir conhecimentos com base naquela história que você já aprendeu. Com isso, nós não vamos fugir da regra. Hoje também você vai começar na aula 2. Hoje é a aula 2, começando por História da Farmacologia Especial. Uma forma generalizada, mas uma breve história. De lembrar que na descrição do vídeo tem o material ou o apontamento que você tem aí, que você pode baixar e começar a acompanhar todas as aulas em formato PDF. Nós estamos a fazer tudo para facilitar. Eu sou o Sérgio Fernando, eu sou técnico e estou aqui para te ajudar no seu estudo de farmacologia. Como falamos, hoje vamos falar da farmacologia geral, especial clínica e concretamente vamos começar a falar da história da farmacologia. Então, começando mesmo para a nossa história, nós vamos começar falando das 3 principais etapas que deram com que essa mesma farmacologia na história ela acontecesse. A história da farmacologia foi dividida em 3 etapas. Houveram 3 etapas distintas que você vai conhecer agora e acompanhe. A primeira foi a Era Natural, a segunda foi chamada de Era Sintética e a terceira foi chamada de Era Biotecnológica. Já essa é a última era em que nós nos encontramos agora. Então, na Era Natural, esta era por Cláudio Galeno e o cientista Dioscorides. Estes 2 cientistas fizeram parte da Era Natural. Na origem mesmo da farmacologia, a farmacologia surgiu através de 2 termos, que são Pharmakons e Logos. Pharmakons, que significa droga, e Logos, que significa conhecimento ou sabedoria. Ligando as duas, nós teremos 2 palavras, Pharmakons e Logos. E logo, Pharmakon Loguns. Logo, farmacologia. A ciência dos fármacos. Para começar a evolução desta mesma cadeira, nós precisamos viajar até nos anos 77 a.C. Neste ano, havia um cientista denominado Dioscorides. É um cientista fundador da farmacognosia. A farmacognosia é a matéria ou uma parte da farmácia que estuda sobre plantas com princípio ativo. Essa parte da farmacologia que estuda isso é denominada farmacognosia. Dioscorides fez 944 preparações de 657 plantas diferentes. Então, isto fez com que ele se tornasse o fundador da farmacognosia. Nessa era, foi a Era Natural e foi em 77 a.C. No marco então mais importante foi com a divisão da medicina na farmácia, com a existência da área farmacêutica. Quem fez isso foi o nosso cientista Cláudio Galeno. O Cláudio Galeno, então, que é considerado o pai da farmácia. Ele é considerado o pai da farmácia porque, primeiramente, a farmácia estava junta da medicina. Esses 2 cursos antigamente não existiam. Somente era só uma única área. E as pessoas desse tempo eram chamados de médicos farmacêuticos, porque eles desempenhavam as 2 funções. Um lado, primeiro diagnosticavam e do outro lado davam a medicação. E a medicação daquele tempo não era a medicação sintética ou aquela medicação de comprimidos já que já vem com coadjuvante, que já vem com um princípio ativo já, tudo era por plantas. O Cláudio Galeno, ao chegar mesmo, ele começou por separar esta cadeira, a farmácia da medicina, para que sejam trabalhos diferentes e para facilitar o médico que estiver a atender. Isso aconteceu no século XV. Na Era Natural, os medicamentos eram usados de forma natural. Não havia nenhum medicamento sintetizado pelas indústrias. Todos os medicamentos, eles eram que nem
curandeiros. E o Cláudio Galenos foi considerado o reformador da farmacologia. Isso porque ele reformou o que o Dioscórides deixou a partir daqueles manuais e aquelas 944 preparações que o Dioscórides tinha deixado. Então, o Cláudio Galenos veio, reformou e foi o fundador da bioquímica e da toxicologia. Bioquímica é a disciplina ou a cadeira que estuda as transformações que ocorrem no nosso organismo, desde a ingestão de certa substância até a excreção. Então, esse todo processo que ocorre é um processo bioquímico. A toxicologia. Toxicologia é uma parte também, é uma ciência que estuda a parte tóxica de substância. Tudo aquilo que em excesso pode fazer mal ou pode criar letalidade, pode matar. Então, nós podemos considerar uma substância tóxica. Então, Cláudio Galenos, ele formou essas duas partes também, a bioquímica e a da toxicologia. E vamos mesmo para mais adiante, vamos falar da era sintética. A era sintética, muitos cientistas contribuíram para a era sintética. Até que no manual que vocês vão baixar aí na descrição do vídeo, vocês já podem ver toda uma lista inteira, porque a era sintética se deu a partir de 1804 até 1932. Esta é a era mais recente. Vamos começar por listar os cientistas que fizeram parte. Mas esses cientistas, de acordo com os nomes, eu posso ter problemas em pronunciar. Mas aí na tela vem escrito e eu também vou tentar imitar. O primeiro, 1804, foi o Friedrich Saturner. Isola pela primeira vez a morfina. Na era sintética, já era possível, a partir de plantas, alguém extrair o princípio ativo, misturar com um coadjuvante e sair uma substância com outras propriedades. Isso se deu na era sintética. E em 1817, Carl Linnaeus, o nosso grande cientista Linnaeus da biologia, ele também participou. Pela primeira vez, ele isolou a estrequinina, pesticida muito usado para matar ratos. E em 1820, Pierre Joseph e Joseph Bienne isolam o quinino, tratamento da malária. Isso em 1820. Em 1828, Johann Bucher isola a salicina usada no tratamento de dores da febre. Aqueles para curar febres, aqueles analgésicos, vamos falar mais adiante, quando introduzirmos a farmacologia especial clínica, porque agora estamos a falar da geral, agora estamos na farmacologia geral, porque estamos a falar do historial. Então, quando chegarmos a falar da farmacologia clínica, ao de saber esses antipiréticos, analgésicos, então vamos falar. Em 1847, Rudolf Bucher funda o primeiro Instituto de Farmacologia. Já era possível estudar mais a farmacologia em 1847, quando foi fundado o primeiro Instituto de Estudos em Farmacologia. Em 1897, Felix Hoffmann sintetiza a aspirina a partir do ácido salicílico. A aspirina surgiu em 1897. Então, por Felix Hoffmann, sintetiza a aspirina a partir do ácido salicílico. Em 1932, Joseph Clareff e Friedrich Mitchell sintetizam o protonsil, os precursores dos antibióticos. Quando começarmos a falar da farmacologia especial, vão entender melhor essa parte de antibióticos. São antibióticos, são antimaláricos, esses estudos aí nós vamos perceber lá mais adiante. Mas por enquanto, só percebam a história. Era biotecnológica. Na era biotecnológica foram poucos acontecimentos, porque essa era, até agora, estamos nela, né? Então, há muita coisa que está a acontecer, há muita coisa mesmo que ainda muita gente está a estudar, principalmente nessa época de pandemia de coronavírus, porque essa aula está a ser feita nesse mesmo ano, 2020. Então, na era biotecnológica, o que nós estamos a falar? O que é uma coisa biotecnológica? Estamos a falar da tecnologia e o organismo.
Quando surgiu a tecnologia, já era possível isolar insulina humana, tirar uma parte da insulina e conseguir sintetizar, deixar de um lado para aplicar em uma outra pessoa. Já era possível produzir hormônios de crescimento, como o DNA recombinante, já era possível. Em 1978, Genetic produz insulina humana a partir de E. coli, com DNA. Em 1981, Genetic produz hormônio de crescimento com o DNA recombinante. E em 1990, a primeira tentativa de terapia genética, já começar a estudar a terapia genética. Então, existem também os pilares que deram história da farmacologia. O primeiro foi Hipócrates. Hipócrates, como todos sabem, é o pai da medicina. Ele também participou na farmácia, porque ele procurou entender as patologias e a sua cura. Ele estabeleceu uma espécie de formulário com 300 medicamentos, foi precursor da deontologia médica. Aquele juramento que nós fizemos já é um juramento de Hipócrates. O Disconides, é esse que falamos, ele se dedicou na farmacognose, aquilo que já falamos. Cláudio Galeno foi ele quem separou a farmácia, é considerado pai da farmácia, porque foi ele quem separou a farmácia da medicina. E temos a Avicena. A Avicena, então, dedicou-se no estudo das substâncias químicas dos organismos vivos. E temos o Saturner, que isolou a primeira morfina, é aquilo que nós já falamos. Na próxima aula vamos falar da importância da farmacologia e vamos falar da designação dos medicamentos. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Se inscrevam no canal para na próxima aula também temos mais. Na próxima vamos começar a falar da importância da farmacologia, vamos falar de muita coisa. Eu de colocar na descrição o tema da próxima aula e fique bem, estude bastante e vai te ajudar.